Bem-vindos a mais um Marca Registada. O grupo Tetra Pak está a celebrar a nível mundial 60 anos. A verdade é que há 6 décadas que a forma como adquirimos produtos como leite, sumos ou outros nunca mais foi a mesma. A empresa de capital familiar foi fundada em 1951 na Suécia e tem vindo a apostar continuamente na inovação, na segurança e na funcionalidade das suas embalagens, sem esquecer as preocupações com o ambiente. Mas para nos falar mais sobre a história desta marca, tenho hoje como minha convidada Vera Norte, diretora de comunicação da Tetra Pak Ibéria. Muito obrigada por ter aceito o nosso Obrigada convite. eu pelo convite. Começo por lhe perguntar, o lema da Tetra Pak é protege o que é bom, não é? É assim há 60 anos. Conte-nos um pouco a história desta marca. É assim há 60 anos, não foi sempre o mesmo lema, portanto, o Proteja o que é bom é um lema que tem cerca de 20 anos, portanto, o lema anterior era mais do que embalagem. Mas o princípio é esse, há 60 anos. O princípio é esse, começámos com mais do que embalagem, como lema e assinatura, digamos assim, institucional da empresa. Hoje é Proteja o que é bom, achámos que era mais adequado àquilo que é o nosso posicionamento hoje em dia no mercado. Há 60 anos, sim, há 60 anos uma história de sucesso, há 60 anos vem mais, hoje em dia, mais de 170 países, sempre com sucesso, sempre a crescer, sempre a tentar inovar, e penso que a vertente da inovação é também ela responsável por este sucesso e por este crescimento contínuo. Há um aspecto curioso e que do qual nos orgulhamos, que é que realmente em 60 anos a empresa cresceu sempre. Todos os anos as nossas vendas têm vindo a aumentar de uma forma consistente. Disse que é uma empresa familiar, é verdade, é também um cunho e uma cultura que está muito presente, é uma empresa sueca, portanto uma família sueca foi a família que criou a empresa e que inventou, digamos assim, a base daquilo que ainda hoje é o nosso sucesso. E eu diria que essa base tem duas vertentes, uma vertente tecnológica, uma vertente de processamento dos alimentos. Estamos a falar de uma empresa que atua no setor alimentar, portanto nós embalamos e processamos alimentos. E, portanto, diremos que uma vertente mais tecnológica, com todo o equipamento de processamento desses mesmos alimentos. Nós construímos fábricas para processar alimentos. Que é uma vertente, digamos, um bocadinho mais escondida e menos visível do público em geral. Somos líderes e reconhecidamente líderes mundiais nessa área. Há uma invenção que eu penso que todos os portugueses se recordam, ou a maior parte dos portugueses se recordam, que é o leite UHT. Portanto, o leite UHT foi inclusivamente reconhecido em 1986, se não estou em erro, como a maior inovação na indústria alimentar no século XX. E, portanto, tem a ver com o processamento do leite de determinada forma que o permite manter em condições de segurança para ser consumido durante muito mais tempo. E, portanto, isso foi, em termos do consumo, realmente uma revolução. Ser capaz de distribuir leite e de o entregar em todo o lugar, inclusivamente à temperatura ambiente, foi uma revolução no consumo e em vários outros aspectos, inclusivamente na saúde, penso eu. E com uma durabilidade muito maior, não é? Curioso pensar que até há 2 décadas, 3 décadas, isso não acontecia, não é? É verdade. Eu, enfim, não vou dizer a minha idade, mas ainda me recordo do leite não ser distribuído à temperatura ambiente, não é? E, portanto, tinha que ser fervido e, enfim, todo esse processo. Aliás, há uma frase curiosa de um cliente nosso que diz que a Tetra Pak democratizou o consumo do leite. Eu acho que realmente é uma inovação fantástica. E como todos os grandes sucessos, eu penso que estão sempre ligados a algo que traz valor acrescentado para as pessoas, para os mercados. E portanto, eu acho que a revolução UHT é realmente a nossa base do sucesso. O leite, de facto, é o produto onde, se calhar, foi o boom desta empresa foi maior, não é? Mas não é só a este produto que as embalagens de Tetra Pak Não, de maneira nenhuma. Continua a ser uma referência, está no nosso coração.
Nós fazemos amanhã, sexta-feira, 60 anos, como referiu, portanto, comemora-se amanhã 60 anos que foi entregue a primeira máquina na Suécia, foi vendida a primeira máquina. Esse sistema, portanto, cada sistema de enchimento que corresponde a um determinado tipo de embalagem, nós temos um nome para ele, batizamos-lo. A esse sistema chamava-se o Tetra Clássica. Há aqui uma embalagem exemplo, não sei se há alguém em Portugal que ainda se recorde dela, mas, portanto, tínhamos este formato. As coisas foram... Essa foi a primeira. Foi a primeira. Portanto, as coisas foram evoluindo e hoje em dia temos formatos bem mais inovadores no mercado. Mas realmente foi uma evolução muito grande desde o aparecimento do Tetra Clássico até à última inovação que lançámos, nomeadamente aqui no mercado em Portugal, que foi um dos primeiros mercados a receber esta embalagem, que nós chamamos Tetra Ivero e que aparece no leite matinal. E, portanto, temos aqui uma passagem pelo famoso formato tijolo, não é? Portanto, o formato paralelepípedo, mas com outras inovações de primeiro. Portanto, digamos que esta vertente, a vertente da embalagem, é a vertente que o consumidor está mais familiarizado. Nós temos um índice de reconhecimento e de associação à marca bastante bom. Portanto, a Tetra Pak tem espontaneamente uma notoriedade espontânea em Portugal à volta de 60%. E seja, funciona como um selo de qualidade também, não é? Eu digo que sim, porque também os estudos nos dizem de que a associação à marca e aos valores da marca são bastante positivos e têm basicamente duas grandes vertentes. Uma é a vertente de proteção do alimento, portanto as pessoas associam realmente que esta embalagem protege os alimentos, e a outra é uma vertente ambiental, que é também uma vertente que nós temos vindo a trabalhar bastante e a comunicar bastante. Está quase, voltando um bocadinho à família sueca, está quase no nosso coração também, não é? E se calhar tem um pouco a ver com essa cultura. Essa preocupação também existe desde o início, até porque quando falamos de embalagens de leite, embalagens de sumo, são produtos que se consomem diariamente, não é? E, portanto, também são embalagens que vão para o lixo diariamente. Portanto, esta vertente ambiental é também aqui um ponto muito importante para a marca e cada vez mais importante, não é? Claro, sim, sempre foi. Está nos nossos genes as preocupações com as questões ambientais. Eu diria que na vertente ambiental há dois aspectos. Um é o aspecto que focou da reciclagem, muito bem, quer dizer, não vão todas para o lixo, hoje em dia já não vão todas para o lixo, felizmente. Portanto, a consciência aqui em Portugal em relação à reciclagem tem vindo a melhorar bastante. Temos feito também algumas campanhas a dizer que as nossas embalagens vão, apesar de serem embalagens de cartão, vão para o contentor amarelo. Temos feito vários esforços above e below the line nesse sentido, e as percentagens de reciclagem têm vindo a aumentar. Portanto, não deitem as nossas embalagens para o lixo, coloquem-nas, exatamente, coloquem-nas no ecoponto para que possam vir a ser recicladas. A outra vertente é a utilização de matérias-primas renováveis. Portanto, nós somos a única embalagem para alimentos líquidos que tem maioritariamente uma composição de cartão. E o cartão é uma matéria-prima renovável. É a única matéria-prima renovável no fabrico das embalagens e, portanto... Aliás, esse era um fator que há uns tempos foi muito esclarecido, precisamente também pela Sociedade Ponto Verde, de onde é que se colocavam estas embalagens, se era no ecoponto azul, se era no ecoponto amarelo, não é? Mas o facto de serem de cartão não significa que não se coloquem no ecoponto amarelo, que é onde supostamente se devem colocar estas embalagens, não é? Exatamente. Portanto, estas embalagens, as de plástico e as de metal, devem ser colocadas no contentor amarelo. É aqui como é que eu lhe ia dizer? Não é fácil do ponto de vista da comunicação, não é? Portanto, é um desafio explicar isso, porque é uma embalagem de cartão, maioritariamente de cartão, é classificada como cartão, é reciclada conjuntamente com as outras embalagens de cartão, portanto, não há fábricas especiais para reciclarem estas embalagens, são recicladas, misturadas com as outras embalagens de cartão, mas por uma questão de otimização da recolha, a Sociedade Ponto Verde optou por, portanto, mandar depositá-las no ecoponto amarelo. Optou há uns anos para cá, porque no início do sistema portanto, a indicação era coloque no azul e agora passou a ser coloque no amarelo. E nós também termos tomado a iniciativa de reforçarmos essas campanhas para realmente esclarecer as pessoas de que deve ser colocada no ecoponto amarelo. Voltando um bocadinho à questão do matéria-prima, da utilização do cartão, e que nos garante uma pegada ecológica bastante boa, quer dizer, pequena da nossa embalagem, pelo facto de maioritariamente serem constituídas por cartão,
Um dos grandes projetos que nós temos já há 2 anos para cá no grupo, e aqui em Portugal também, é a certificação desse cartão. E, portanto, quando nós dizemos o cartão é matéria-prima renovável, o que é que isto significa? Significa que vem da floresta e a gente pode plantar outra vez árvores e as árvores tornam a crescer. Noutros materiais isto não pode acontecer, portanto estamos a gastar recursos naturais que não podemos repor na natureza. Aqui podemos repor, mas é preciso garantir que repomos mesmo e que, portanto, que as florestas da qual é originário este cartão estão realmente a ser geridas de uma forma sustentável. E daí usarmos, portanto, esta certificação que vem indicada, eu trouxe aqui um exemplo, mas vamos alargá-la, portanto, no caso dos sumos da Small Compound também já tem, no caso do leite matinal também, e que vamos alargar a todas as embalagens e, portanto, que é este símbolo FSC, que indica que o cartão de que é feita esta embalagem é um cartão certificado, proveniente de florestas certificadas. Para quem não sabe, como é que se faz estas embalagens? Já chegam às fábricas feitas? Como é que se processa todo esse... É curioso que me faça essa pergunta, porque é normalmente uma preocupação também que nós temos em explicar às pessoas, porque ao contrário de outro tipo de embalagens, nós, na verdade, o que vendemos aos nossos clientes são máquinas de enchimento, máquinas essas que também estão associadas a um determinado formato, e depois vendemos rolo de papel impresso. E, portanto, aquilo que vai para a casa dos nossos clientes não são embalagens, são rolos de papel. O que acontece na casa dos nossos clientes é que esses rolos de papel vão alimentar uma máquina de enchimento, máquinas essas cada vez mais sofisticadas, mas que basicamente garantem que o alimento que está processado anteriormente, seja ele sumo, leite, vinho, o que for, que o alimento que foi processado anteriormente chega àquela câmara de enchimento da máquina em perfeitas condições ascéticas, continua a ser asceticamente cheio e a embalagem garante que a preservação desse alimento continua no tempo. Ou seja, é também uma questão de higiene até muito melhor, não é? O facto de se processar assim conserva todas as propriedades do alimento com muito mais segurança. Exatamente. E todo este enchimento é feito numa câmara ascética, portanto o rolo, a própria embalagem é formada na altura que é cheia. Portanto, não vem formada anteriormente, é formada na altura que é cheia. Podemos fazer uma contagem, uma contabilização de embalagens por ano ou não, nesta empresa que não sofre, pelo menos para já, de crise, não é? Uma vez que tem vindo a aumentar todos os anos. Sim, portanto, em termos das embalagens colocadas no mercado, temos já à volta de 7 mil milhões de embalagens a nível da Ibéria. Aqui em Portugal estamos a falar de 1,3 mil milhões de embalagens colocadas no mercado. Corresponde em termos de peso, portanto, estas embalagens são embalagens extremamente leves. Em termos de peso, se nada fosse para reciclar, estamos a falar à volta de 30 e pouco toneladas por ano. E, portanto, a questão são muitas embalagens. Em termos de peso, não são tantas assim, porque são embalagens leves. Em termos de consumo per capita, é bastante elevado, portanto, nós somos um dos países da Europa com o maior consumo per capita das nossas embalagens. Isto porque também não temos, basicamente, concorrência, portanto, a maior parte dos produtos ou dos segmentos onde nós estamos presentes em Portugal, nomeadamente do leite e dos sumos, está embalado em embalagens nossas, em embalagens da Tetra Pak, porque existem outras embalagens idênticas, parecidas, mas não Tetra Pak, da concorrência. Portanto, noutros países temos mais concorrência do que aqui em Portugal. Existem outras marcas de embalagens que não Tetra Pak. As outras concorrentes são os outros materiais de embalagem, nomeadamente o plástico, ou o metal, ou outros materiais de embalagem. Vera, uma última pergunta. Há quem tenha considerado esta inovação como uma das melhores inovações deste último século. Quais é que são as novidades que a Tetra Pak pode anunciar para os próximos tempos? Se já existe ou não algumas novidades a nível de embalagens? E quais é que são os resultados que se esperam para este ano 2012? Começando pela vertente da inovação, penso que lhe dei um bocadinho, vou tentar dar, a inovação não é fácil, porque não é só imaginar uma embalagem com um formato diferente. Temos que imaginar uma embalagem com um formato diferente e uma máquina que seja capaz de a fazer e de a formar, garantindo a proteção
que é realmente a nossa principal preocupação. Nós fornecemos embalagens para a indústria alimentar e, portanto, a principal preocupação é que elas sejam seguras e que realmente levem os alimentos seguros a toda a parte. E, portanto, são desenvolvimentos extremamente complexos e que demoram bastante tempo. Para lhe dar um exemplo, portanto, essa embalagem que agora está no leite materno foi um desenvolvimento de cerca de 5 anos para conseguirmos ser capazes de formar esta embalagem tipo garrafa, não é? Portanto, e dar a funcionalidade que os nossos consumidores e os nossos clientes pediam. Porque o nosso desenvolvimento e a nossa inovação vai muito em função daquilo que é as necessidades do mercado. E, portanto, nós temos apesar de sermos uma empresa chamada B2B, não é? Portanto, não trabalhamos diretamente com o consumidor final, mas os nossos departamentos de marketing são realmente departamentos relevantes naquilo que é a estrutura da empresa e trabalhamos muito e tentamos perceber muito bem o que é que se passa nos setores onde atuamos e o que é que o cliente quer. A funcionalidade tem sido um pedido constante e, portanto, a melhoria da funcionalidade. Daí que toda a nossa inovação nos últimos tempos tem sido, claro que mantendo as preocupações ambientais e todas as outras questões, mas melhorando um pouco a funcionalidade. E realmente, se nós olharmos até para estes dois exemplos, de uma embalagem que não tinha uma abertura e, portanto, que teríamos que usar a tesoura para conseguir utilizá-la, com um formato mais difícil de arrumar, chegamos a esta embalagem que tem realmente toda a funcionalidade desejada e a questão da abertura resolvida. E, portanto, todo este processo demorou 60 anos e, pelo meio, outras questões que temos vindo a desenvolver. Não é fácil, como lhe disse, passar daqui para aqui, do ponto de vista tecnológico. Mas há outras coisas que nós podemos fazer e que são tecnologicamente mais simples e que são inovadoras também, que são, por exemplo, a nível das aberturas. É uma aposta muito grande que nós temos vindo a desenvolver nos últimos tempos e há um portfólio bastante grande à escolha dos nossos clientes neste momento. A Compal, por exemplo, optou por esta nova abertura nas embalagens de 330 e que é uma abertura que eu não sei se a maior parte dos portugueses já reparou, provavelmente sim, mas que é muito mais funcional, permite beber pela embalagem e, portanto, trouxe bastante funcionalidade a esta e uma nova capacidade de experimentar, nomeadamente a utilização da embalagem diretamente e, portanto, que eu penso que é também um aspecto, às vezes não tão notado, mas que é um aspecto também importante. Resumindo, melhorar o nosso portfólio em termos de funcionalidade, melhorando os sistemas de abertura e tentando melhorar outros aspectos relacionados com a embalagem, com toda a impressão, as suas características do ponto de vista do posicionamento, do ponto de vista ambiental. E, portanto, há uma série de aspectos que nós temos vindo a desenvolver. Um novo formato na calha irá demorar ainda um bocadinho até conseguirmos uma nova revolução. Muito obrigada por todas estas explicações. Parabéns à marca e nós ficamos por aqui. Contamos consigo no próximo programa. Até lá.